Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre como criar paz no caos. Hoje é um dia extremamente... Olá, Cris. Bem-vinda. Olá, Luciana. Olá, Antônio. Oi, Dani. Cris. Nós vamos ter uma convidada. Normalmente eu quase não tenho convidadas durante as lives, mas hoje é um dia que, como eu comentei a semana passada, é um dia especial, tá? Hoje eu estou fazendo aniversário, então aniversário é uma data muito especial. Boa tarde, Antônio. Oi, Cris, bem-vinda. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Um dia bom, por um lado, porque é meu aniversário, e dia de aniversário eu sempre brinco, né? É o dia que nós refazemos o nosso contrato com o universo. Oi, Karina. Mas, por outro lado, também um dia onde a gente tem tantas notícias tristes, né? E a gente está falando vamos falar de um assunto hoje que tem muito a ver com isso, né? Obrigado, Antônio. Oi, Sueli, bem-vinda. Que é criar paz no caos, né? Cris, por favor, se apresente. Eu acho que quando nós nos apresentamos, as pessoas guardam mais. Regina, olha, primeiro, muito obrigada pelo convite e também quero cumprimentá-la, né? Parabéns, te desejo, como eu digo, nesse tempo todo da pandemia. Saúde, saúde, saúde e paz. Amém, amém, Que, amém. que você tenha aí um ano novo, né? Cheio de realizações, mas principalmente de paz interior para poder fazer tudo o que precisa ser feito, Ai, né? com certeza. Acho que isso é o que faz toda a diferença, não é verdade, Cris? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque, na verdade, quando a gente tem paz, a gente tem mais condição de resolver as coisas, né? Quando a gente está muito nervoso, muito irritado, a gente não consegue pensar para poder decidir, né? E quando a gente tem a paz, a gente tenta, pelo menos, né? Você sabe que esses dias, eu só vou responder algumas pessoas aqui, Cris. Bom, Luzia, muito obrigada, tá? Obrigado para todo mundo que está me desejando feliz aniversário, tá? Bem-vindo. Espero que essa live ela possa contribuir um pouquinho mais, tá? Para que vocês possam. Eu sempre brinco, é como se estivéssemos fazendo uma coxa de retalho, onde Uhum. cada encontro é um pedacinho dessa coxa e ela nos ajuda a ir construindo uma estrutura para suportar essas situações tão difíceis. Esses Uhum. dias, Cris, eu estava discutindo com uma amiga, que nós estávamos falando sobre aprisionamento. E eu falei com ela, na minha opinião, o pior tipo de aprisionamento é o aprisionamento interno, é aquele um que nós mesmos fazemos, tá? Porque quando nós nos aprisionamos, não tem ninguém no mundo que consiga nos auxiliar. Quando nós estamos prisioneiros, seja de guerra, de um marido, do que for, as pessoas podem nos ajudar. Mas quando o nosso aprisionamento é interno, ninguém pode nos ajudar a não ser nós mesmos. Porque, na verdade, a gente também acaba fazendo a própria autocensura, né? A gente decide o que, não, isso pelo bom senso, mas às vezes não é bom senso, às vezes é só autocensura. Ou, como dizem vocês, os psicólogos, a autossabotagem, né? Com Isso mesmo. certeza. Oi, Caio, bem-vindo. Bom, Cris, se apresente, conte um pouquinho de vocês, para as pessoas entenderem por que eu te convidei para falar de paz no meio do caos. Olha, eu sou Cris Angelini, eu sou jornalista há mais de 40 anos. Eu sempre me interessei pelo assunto de religião, mas agora na pandemia eu decidi abrir um canal no YouTube que chama Canal Angelini, é o meu sobrenome, e eu converso com líderes religiosos sobre a religião e sobre a espiritualidade. É um canal onde a pessoa adquire o conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é libertador. Então, quando você conhece a religião do outro, você passa a respeitar mais. Todo mundo tem que ter respeito em tudo com as pessoas.
Mas a fé de algumas pessoas, às vezes elas deixam a gente meio, né? Por exemplo, o pessoal de matrizes africanas usa roupa branca na sexta-feira, os muçulmanos usam, as mulheres usam véu na cabeça, usam uma roupa. Você pega alguns judeus que colocam um chapéu, que colocam aqueles cordões. Então, a gente às vezes acha isso tudo muito estranho e passa a desrespeitar aquela pessoa. Então, o meu propósito é cultivar cada vez mais a cultura do encontro, a cultura da paz e fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento para que elas possam respeitar com, vamos dizer assim, sabendo mais o que elas estão respeitando naquela pessoa. Sabe essa história? Religião e política não se discute? Você pode não discutir, mas você precisa respeitar. Então, a opinião do outro, ela é extremamente importante. Então, segundo a PNAD, para 91% dos brasileiros, a fé é um valor. Então, eu decidi criar esse canal para poder começar a explicar um pouco, porque às vezes a pessoa é daquela religião e não sabe exatamente as coisas. Não chega a ser um quiz, mas é um beabá. Então, o que, que a religião acredita após a morte, o que a religião prega, se você faz parte daquela religião, qual deve ser a sua conduta, quais são os principais rituais, e aí a gente vai falando, é isso. Olá, Roseli, bem-vindo. Olá, a C. Pereira. Você sabe, Cris, que já foi comprovado em pesquisas que a nossa mente, ela guarda, ela compara tudo, como se nós tivéssemos o tempo inteiro, tudo que nós estamos vivenciando, nós comparamos com fotos que nós temos internamente. Tá? E eu já contei até aqui que foi feita uma pesquisa onde o propósito era descobrir por que mulheres que tinham, vinham de famílias onde a mãe apanhava do pai, por que elas acabavam buscando também homens violentos. E por que, mesmo quando elas se separavam, elas voltavam a se relacionar com homens violentos. E por conta disso, eles elaboraram uma pesquisa. Tá? E eles chegaram a uma conclusão, lógico, usando eletrodos, comparando imagens, que a nossa mente, tudo que é diferente, ela não considera novo, ela considera perigoso. Então, muitas vezes era isso que acontecia. Quando a mulher encontrava um homem que era super legal, que era amoroso, afetivo, em vez dela olhar e falar, poxa, que legal, ele é diferente, ela olhava para ele e a figura dele não encaixava com o que ela tinha. Então, a Era mente estranho, dela, né? exatamente, ela dizia, é perigoso. E aí, o que ela fazia, ela acabava voltando para o mesmo padrão. Então, eu acho que a religião também tem isso. Quando não se conhece, se cria essa internamente essa coisa de perigoso, tá? Cuidado. E aí automaticamente se rejeita até por não se conhecer. Por isso que eu falo que o Oi, conhecimento é Mônica. libertador, Tô dando aqui né? um oi pro pessoal. Por isso que eu digo que o conhecimento é libertador. Porque quando você conhece uma coisa, eu costumo dizer o seguinte, Regina, eu detestava matemática, não que eu ame matemática hoje, mas a matemática, ela faz parte da vida, né? Se você não souber fazer conta, você não sabe lidar nem com dinheiro, tá certo? Nem saber que dia da semana é, enfim, a conta ela é essencial. Mas, e eu falava, ai, matemática, eu não gosto disso. Mas por quê? Porque eu tinha dificuldade. A hora que eu aprendi, que eu me entendi direito, por que que tinha equação, raiz quadrada, enfim, eu aprendi e fui. Né? Às vezes você tem criança, assim, você fala para a criança, tem assim, essa verdura cozida. Ela fala, ai, não gosto. Não, mas você já comeu? Não, então você tem que experimentar para saber. Né? E quando a gente lê um livro, quando a gente estuda um assunto novo, é muito bom, porque a gente adquire o conhecimento. Você não tem que acreditar naquilo, você não tem que professar aquela fé, mas você precisa respeitar. O respeito ele é fundamental em todos os setores da vida. E eu Né? acho que É muitas isso. vezes o respeito, Cris, ele também vem quando nós entendemos o outro.
Quando nós É, entendemos o porquê o outro tem aquele comportamento. Porque muitas vezes nós olhamos para algo e falamos, bom, aquilo não tem lógica nenhuma para mim. Tá? Essa pessoa é maluca. Mas entenda primeiro. Porque eu acho que assim, hoje nós vivemos um momento onde nós estamos vivendo um caos generalizado, ao meu ver, internamente e externamente. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de notícias, nem sempre notícias legais, tá? Nem sempre notícias que nós gostaríamos de ouvir. E isso daí provoca um caos fora e um caos dentro, tá? Ah, tem uma notícia, a bolsa cai. Algumas pessoas já entraram no caos porque começaram a perder, tem que vender. Ah, começou uma guerra, aumentou o petróleo. Tá, morreu X pessoas, temos uma nova cepa. Tudo isso são bombardeios que nós recebemos diariamente e que não dá para não viver. Tá? Nós temos que saber lidar com isso e isso cria caos. Se nós não tivermos a paz de espírito para entender isso e até priorizar aquilo que nós podemos ou não vivenciar e ver o que nós precisamos aprender ou não, e acho que religião é uma coisa que traz muito isso. Tá, eu vejo dessa forma. Falando nisso, a nossa discussão não é religiosa, mas como é que se define a questão da paz nas religiões, Cris? olha, todas as religiões pregam o amor e pregam a paz, certo? Uhum, Isso é fundamental. Pregam o amor, a paz, o respeito, né? O respeito à vida. E todas as religiões acreditam que quando você, depois que você morre, você vai ter alguma coisa depois da vida, né? uhum, Isso praticamente todas as religiões. Umas acreditam em reencarnação, outras acreditam em ressurreição, outras que você paga os pecados e depois você vai viver com Deus. Enfim, cada religião tem uma coisa. Agora, o que todo mundo diz? Para que você tenha, inclusive, uma vida melhor do outro lado, ou para que você volte aqui melhor, você precisa saber conviver, né? E a uhum. gente consegue conviver com os outros seres humanos quando, em primeiro lugar, a gente convive com a gente mesmo, né? Outro dia, até conversando com três, a gente conversou sobre o crime em família e o perdão. Então, estava lá um monge budista da Terra Pura, o Sheikh Jihad, que é muçulmano, e o cônego Bison da Igreja Católica. Então, eu disse assim, como que a gente faz agora que quando a gente fica sozinho, parece que todos os demônios saem? Como é que a gente faz para conviver com isso? E aí é que a gente tem que ver essa questão da nossa paz interior e como que a gente lida com isso, né? Eu costumo dizer que sabe quando a gente assiste um filme que uma pessoa está ou desempregada, ou a vida dela está muito dura, ou então ela está muito gorda e ela quer fazer um regime. Então aparece assim, ela 30 segundos, o filme tem 1h30, então em 30 Uhum. segundos, 1 minuto está lá, na esteira, correndo, bebendo água, comendo maçã, tarará. Daí está escrito lá, 1 ano depois, 6 meses depois, e aparece ela linda, maravilhosa, magro, então o cara estava sem dinheiro, pagando conta, aí a mesma história, aparece montando uma empresa, daí 1 ano depois ele tem carro, casa e tal. Pois é, nós estamos nesses 30 segundos do filme. Vai passar, mas não vai durar, e nem durou até agora, né? Os 30 segundos ou 1 minuto do filme. Então, quando a gente está com a gente mesmo, né, que a gente tem que resolver essa situação, a gente tem que encarar os nossos próprios demônios. E aí é que eu digo que você tem que aproveitar a sua espiritualidade, a sua religião, ver o que de fato ela prega, né? Se você quiser ir por esse caminho. Se você não quiser ir por esse caminho, se você não consegue conviver com você, você não vai conseguir ajudar o outro. E se a gente está nesse mundo, a gente não veio só para viver numa bolha.
a gente veio para conviver, né? Então, é esse tipo de coisa que eu penso. A gente tem que ir aos poucos e fazer. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? É difícil. Mas se você não tenta, como é que você vai saber? Né? Concordo com você. Deixa eu dar um oi para quem entrou agora, para o conforto. Tá a Renata, a Roseli Tardelli aqui está nos acompanhando. Nossa amiga. Na verdade, entrou um monte de gente e algumas Que bom. pessoas também falaram e eu tô aqui te ouvindo e dei um delay aqui. É. Tá. A Renata falou, achei que era mãe do Paulo Gustavo. Desculpa, gente, não. Você bem, maravilhoso. A Andréia entrou, a Viviane, bem-vinda. É interessante isso que você falou, porque esses dias eu recebi algo que é muito real. Saiu na UOL, eu recebi por WhatsApp de uma senhora japonesa que aos 90 anos é a professora de ginástica mais antiga que se tem. E ela começou a fazer ginástica aos 65 anos. Pois Ou é, seja, ela minha passou idade. uma vida sem fazer, e aí eu brinquei com uma amiga, poxa, eu quero ser igual a ela. E ela falou assim para mim, você tem muitos anos ainda pela frente. Ela começou aos 65. Se você começar agora, porque é exatamente isso, né? É um processo. E as pessoas têm o hábito de achar que é milagre. Eu acho que Não, não é, não, olha, não é milagre. Falando em exercício, por exemplo, eu sempre fui de fazer caminhada e tarará, tarará, mas assim, meio preguiçosa, né? E aí eu comecei a ter umas dores. A idade tem essas coisas, viu, Regina? Né? Porque você está fazendo aniversário hoje. obrigada, obrigada, E Cris. aí eu comecei a fazer o exercício com mais empenho, né? Então, assim, há uns 3 anos que eu vou direto de segunda a sexta-feira, mesmo agora na pandemia, eu faço com fisioterapeuta, então eu vou direitinho, faço lá com as meninas, e a dor vai diminuindo muito, ela ajuda muito. Então a pessoa fala assim, nossa, mas você não está nem tomando remédio? Não, por quê? Porque eu escolhi uma outra coisa que dá mais trabalho, é verdade. Mas você tem que fazer o exercício físico. Então, assim, eu vou ficar linda, magrinha. Não, não vou. Mas eu tento fazer com que, pelo menos, eu não tenha dor. O que que você precisa fazer? Você precisa ir eliminando da sua vida coisas que podem te trazer problema, né? Então, se você sabe que fazer o exercício é bom, se você sabe que diminuir o açúcar te faz bem para você não ter diabetes, tem coisas que a gente pode fazer e que elas não dependem de ninguém, elas dependem só da gente, né? É verdade. Então, você tem que fazer. E aí você vai fazendo, você vai se sentindo melhor. E aí você cuida como eu digo, quando você faz caminhada ou quando você anda, enfim. O que acontece? Faz bem, eu acho que às vezes faz melhor para a alma do que para o corpo, né? Porque a gente vai colocando tudo para fora, vai andando, vai vendo outras coisas, sua mente distrai e você aproveita e cuida do físico. E é muito bom, né? E eu Mas a gente é que faz as escolhas. Essa senhora, aos 65, escolheu ser professora e está aí até os 90. E é uma maravilha isso. Né? sim. Bom, a Adriana entrou, a Abigail, a Mônica. A Mônica está dizendo que está uma situação estranha no mundo. Há de dúvida, tristeza, preocupação com o futuro e com o presente. Eu concordo com a Mônica e eu acho que quando nós falamos sobre essa questão do caos, né? Como ficar em paz no caos? Nós estamos falando muito, isso que a Cris está falando é super importante, que é do que nós estamos falando, de você começar a cultivar a paz em você, como você cultiva o exercício, como você cultiva a questão da própria educação, de falar um idioma. Se nós formos perceber, tudo na vida é uma questão de cultivar, né? Se você não É, cultivar a amizade, você não tem amigos. Se você não cultivar o relacionamento, você não tem relacionamento. Se você não cultivar a sua relação com algo maior, com Deus, com Krishna, com o nome que você, com Jeová, o nome que você tem dentro da sua crença, você não vai ter. Então, me parece que tudo na vida é um processo, como fugir desse processo. Não, essa história de, assim,
um ano depois. É muito bonito, né, no filme. Ah, um ano depois. Só que eles não passam um ano, É, tá? Que é esse um ano que vai transformar a pessoa naquilo que ela busca, até no especialista. Ninguém se torna um especialista do dia para a noite. E a tudo mente, na vida é um processo. Você faz uma escolha, aí você vai seguindo a sua escolha, você pode mudar no meio do caminho, mas você tem que ter essa paciência do que vai acontecer, e tem né? um E objetivo. você né? Como diz essa menina que escreveu falando sobre a gente está um caos, uma preocupação com o futuro e também com o presente, o que acontece? O futuro, você pode imaginar o que você gostaria, então você vai plantar no presente. Mas você não pode se preocupar com o futuro. A gente não tem controle. Aliás, nós não temos controle nem para daqui 5 minutos. Isso é Né? verdade, né? Porque Então, não é por isso que é essa palavra que todo mundo fala, não se preocupa, né? Porque é uma ocupação de uma coisa que você não tem controle sobre ele. Então, não é que assim, tá bom, então hoje eu vou, sei lá, vou torrar toda a poupança que eu quase não tenho, porque amanhã eu não sei o futuro. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo faça hoje aquilo que você acha que é necessário. Telefone para quem você precisa telefonar, faça o exercício que você tem que fazer, não deixe para fazer as coisas para amanhã. Pense no seu dia de hoje, viva o seu dia de hoje. Respira, pensa nele, né? Amanhã não é que Deus proverá, mas você estará com base sólida para poder caminhar. Se a sua fé diz que Deus proverá, ok, mas você tem que fazer a sua parte, que é uma piadinha que eu sempre falo, mas que eu acho que é bom lembrar. Um senhor ia na igreja todo dia e dizia: Deus, me ajude a ganhar na loteria. Deus, me ajude a ganhar na loteria. Um dia Deus disse para ele: pelo menos compre o bilhete. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente faz as escolhas, a gente faz a nossa parte, e quem tem fé acredita que aquilo que não está ao seu alcance, Deus, o seu superior em quem ela acredita, vai ajudar. Isso e ajuda, é otimismo e tal, mas assim, tudo depende de você, não depende do outro. é um processo interessante, Cris, porque nós estamos falando muito da questão da autorresponsabilidade, que é um ponto que Isso. eu tenho batido muito aqui, tá? E quando começou o ano, na primeira live, eu falei, gente, 2021 é o ano da autorresponsabilidade. O que significa isso? Que nós temos, eu concordo com a Cris em número, gênero e grau. Nós não temos controle sobre o amanhã. Na verdade, não temos nem sobre agora, porque de repente, paf, Uhum. meu coração Isso. pode parar de bater e eu cair aqui na frente morta. Ai, não, Quantas não no vezes? dia do seu Não, aniversário. não vai acontecer. Eu refiz por mais um ano aqui no planeta. Mas o que acontece? Eu preciso ter um plano na minha vida. E a minha Isso. pergunta é: quantas pessoas têm um plano, têm um objetivo de ter paz? Tá? Não é parar de brigar, é ter paz. Porque muitas vezes a gente fala, eu quero ter paz. Tá? O que você está fazendo para ter paz? O que está dentro dos seus projetos para esse ano de 2021? Lá, quando estava fazendo a virada do ano, você colocou: um dos meus projetos é ter paz. Você Tava de isso roupa por você. branca, mas pensou na paz. Exatamente. Deixa eu dar. A Mônica comentou aqui, ela falou faz todo sentido. Aí o Juquim entrou, a Denise entrou. Opa! A Mônica falou todo sentido. A fé ajuda muito. A fé ajuda, mas isso que a Cris falou é muito importante. Tanto se eu viver no futuro quanto se eu viver no passado, eu não estou vivendo agora. É quase como se eu estivesse morto. Porque eu só posso fazer a diferença na minha vida agora. E a nossa mente, é óbvio, né? A Cris, a jornalista e a psicóloga aqui já tá. A nossa mente, ela foca naquilo que nós colocamos atenção. Tá? E eu me É, perguntei, quando eu conversei, convidei a Cris para vir fazer essa live comigo, eu me questionei.
Eu coloco a paz como um propósito na minha vida? Eu falei, eu coloco o amor, eu coloco a felicidade, mas a paz não. Será que eu estou... O que significa isso? Eu não estou colocando a paz. E eu comecei realmente, depois que nós marcamos, Cris, a questionar isso. Porque se eu não tenho esse foco, a minha mente não vai procurar. E aí, óbvio, ela vai fazer o que eu vejo direto no consultório. Ai, a minha mente me enlouquece. Eu ouço uma notícia, eu já entro em pânico. Eu ouço isso, eu não sei o que fazer, eu sinto falta de ar. Isso é medo, é ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou focando em ter paz, eu estou focando em não pensar, em não olhar, e às vezes até usando uma palavra que muita gente tem falado, é alienado. Tá? Quantas vezes nós Uhum. não nos alienamos porque nós não temos propósitos claros? Como que isso Porque, funciona dentro da religião quando a gente fala em propósito, Cris? porque quando você fala em propósito, é um propósito seu, né? Uhum. Qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer? A religião, ela é aquilo, ela não muda, certo? Isso é, as pessoas falam assim, mas como é que pode essa religião pensa isso? Não, a religião, você não paga imposto para a igreja, ela não é uma democracia. A igreja, né? A igreja é assim. É É verdade. verdade. A religião é aquela. Se você quer, você participa dela. Se você não quer, você muda de religião. Certo? Essa que é a liberdade de escolha. A liberdade, aí faz parte da sua escolha, faz parte da sua crença. Então, nossa, aquela religião não admite tal coisa, ou aquela religião proíbe comer carne de porco, aquela outra não permite que você coma, por exemplo, Hare Krishna não come nem alho nem cebola, Ai, não né? sabia disso. Os judeus não Essa daí comem é carne, perfeita para mim, Cris. Não como alho nem cebola. os judeus não comem carne de porco. Então, cada um tem, por exemplo, os budistas eles pensam no presente, né? Então, eles estão comendo, eles meditam enquanto comem, eles comem quietos e ali. Existem budistas vegetarianos, existem budistas que não são vegetarianos. Então, aí você pode juntar o seu propósito pessoal de vida, com o que você quer fazer da sua vida, com o propósito daquela religião. Sabendo que a religião não vai mudar e você pode mudar as suas escolhas. Quando a gente está falando de ter paz interior, significa você com você mesmo, né? E aí, como psicóloga, você sabe muito mais do que eu. Então, você tem que enfrentar as suas coisas, pensar no que você pode fazer por você e o que você poderá fazer para o outro. Eu acho que tem um exemplo muito interessante, que é quando você está dentro do avião. A aeromoça vai explicando, ela diz, olha, se acontecer alguma coisa, as máscaras vão cair. Então, quando a máscara cair, primeiro você põe em você e depois você cuida do outro. A paz é exatamente isso. Você cuida de você, não para ignorar o outro, ao contrário, para você daí estar em paz e ajudar o outro. Quando a gente começa, porque qual é o sentido de eu estar linda, maravilhosa, em paz, está tudo certo comigo, e está o caos do meu lado e eu não poder fazer nada? Isso não tem sentido nenhum, né? Porque ninguém vive sozinho. Então, o que é ter paz também? É você poder ajudar as outras pessoas e não brigar no trânsito, agradecer quem tira o lixo da sua casa, cumprimentar as pessoas, falar com elas, olhar no olho delas, né? Ouvir, ter um pouco de paciência. Tudo isso faz parte da paz, né? É Porque é você ter fácil a a gente paz dizer também. assim, o mundo está um caos. Ah, bom, então porque está tudo sujo, jogaram lixo em todo canto, eu passo, em vez de eu pegar um pouco de lixo na rua e botar na lata de lixo, eu pego o meu papel e jogo também na rua? Não. Cadê a sua parte dessa colaboração? Sabe? Você também tem que colaborar com a limpeza, né? Dando um exemplo desse tipo. Uhum. Então, a paz, ela faz parte disso tudo.
Veja bem, quando você chega aqui no metrô em São Paulo, o metrô é tão limpo, tão organizado, que você não tem coragem de pegar um papel e jogar no chão, porque você vai chamar atenção. Se você pegar um copinho, qualquer coisa e largar lá, todo mundo já percebe, porque aquilo está em ordem, está ajeitado. Né? Então, por que, que você não faz isso com você mesmo, com a sua vida, com a sua casa e com os outros? Eu acho, Cris, que quando você traz isso, você sabe que quando nós falamos em paz interior, dentro da psicologia, nós falamos muito que é lidar com a nossa sombra. É aquele lado nosso que nós normalmente não olhamos. Nós, às vezes, temos medo, como, por exemplo, a raiva é um sentimento que tem muitas pessoas que colocam lá na sombra porque não sabe lidar. Mas quando nós falamos isso, além de olhar para essa sombra e fazer as pazes com essa sombra, que é o que eu bato muito, porque o processo da constelação é isso, é você reorganizar o teu interno para organizar o externo. Tá? Então você reorganiza, você, de certa forma, ressignifica a tua relação com seus pais, com seus antepassados, você os reconhece, os honra, aceita quem eles são, e aí você pode ocupar o seu lugar e olhar para você e para o que você realmente precisa na sua vida. Eu sempre brinco, né, quando eu faço constelação. Normalmente dura 2 horas, 1h20, nós usamos para resolver a família, né? Aí eu brinco com a pessoa, falo, bom, agora nós vamos olhar para você. Porque é isso, é organizar internamente para depois a pessoa poder, estando no lugar dela, no espaço dela, olhar para fora. E eu percebo isso que você falou, né? Não dá para criar paz para o outro, é para mim. Porque se eu não criar dentro de mim, se eu não organizar o meu mundo, aí significa minha casa, interna, externa, minhas relações, meus medos, meus conflitos, minhas não aceitações. Tudo aquilo que envolve o que eu estou vivendo, eu não consigo ter a paz que eu busco e ter o propósito de ter paz. Então, quando você coloca isso, eu acho muito importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas não se dão conta, elas estão tão preocupadas em criar paz para o outro, achando que se ela consertar o outro, a vida dela se conserta. Isso, é. E na verdade Porque não é isso. você vê, ó, o Chico Xavier tem uma frase, né, um pensamento dele que diz, eu não sei reproduzir exatamente, mas o que ele diz é assim: se você não pode mudar o passado que já foi, mas você pode mudar o seu presente e o seu futuro. Né? Uhum. Você pode, no presente, tentar mudar o futuro. Então, claro, tem pessoas que têm traumas, que têm grandes problemas, que precisam ser tratados em terapia, mas a maioria, vamos combinar, os nossos pais fizeram aquilo que era possível fazer, sabe? Era a educação que eles tinham, era a maneira como eles viam. Não adianta você trazer uma raiva, uma mágoa de anos, anos, anos e não resolver. Não adianta você trabalhar numa empresa por 30 anos e quando você vai demitida, aí você passa 5 anos na terapia discutindo aquilo. Resolve antes isso, Então, sabe? nós não Todos temos nós tempo, né? estamos na vida, né, Regina? Todos nós estamos. Sim. Então, hoje, nós estamos aqui no seu trabalho, você hoje está no seu trabalho. Amanhã, você pode sair dele. Então, nada na vida é permanente. Tudo a gente está nesse momento. Então, a gente não tem que se apegar naquele desespero, sabe? E todo mundo, seja quem for, tem alguma coisa para agradecer todo dia. Quando a gente é grato de verdade, de coração, você tem paz. Você pode estar triste, estou sem dinheiro, estou triste porque fulano está doente, estou triste porque eu estou sozinha, porque eu perdi o namorado, a namorada, sei lá, mas é uma coisa que você sabe que vai passar. Você vive aquele momento, ele é triste, ele vai passar. Agora, as coisas que você tem, que você é e que também você possui, você precisa ser grato. Veja bem, morreram mais de 400 mil pessoas em um ano.
Nós estamos aqui vivos conversando, né? Quantas pessoas tiveram grandes problemas, grandes perdas, mas no entanto todo mundo diz, vai passar, vamos ajudar. Então o que você tem que fazer? Você tem que cooperar com isso. Em vez de a gente ir do lado de gastar energia com ódio, com raiva, com bronca, vamos pegar a nossa energia e usar para o bem. Isso não é ser poliana, não é ser um cristão bonzinho. Isso é acreditar que vai melhorar. E que nós podemos começar a fazer isso agora. Então, usa a sua energia, usa a sua vontade, usa as coisas que você é, que você tem, a sua inteligência, tudo que você faz para o bem. Para de brigar com você e com o outro. Eu acho que isso é fácil de fazer. É um exercício. Isso é como fazer o exercício todo dia para deixar de ter dor. Então, eu não Né? sei se é tão fácil, Cris. O que eu Mas tem coloco... que tentar, né? Não, não, calma, calma. Eu não sei se é tão fácil, porque muitas pessoas, muitas vezes eu percebo isso, elas não passaram por esse treinamento dentro da família de entender que as coisas têm que ser resolvidas na hora. Então, a pessoa passa 20 anos casado, aí um dia ela acorda, o outro derruba um papel no chão, e aí a pessoa estoura e diz para aquela pessoa tudo o que ela magoou em 20 anos. E o outro quebra a relação ali. E aí a pessoa fala, agora estou em paz. Não, você não está em paz, porque você criou um problemão. Então, eu acho que quando nós falamos a paz, ela envolve diversas ações, pequenas ações. Sim. Ação diária de dizer, olha, eu não gostei disso. Se brigar, parar e olhar para a pessoa e falar, desculpa, não deu para, não consegui falar diferente. Mas é isso, eu estou me sentindo, treinar primeiro, entender o que eu estou sentindo, para aí poder falar para você o que eu estou sentindo e resolver aquela situação. Parar de carregar esqueletos no armário. Uhum. Parar de ficar olhando para o passado e chorando o passado. Porque o passado, isso que você falou do Chico, é muito importante. O passado não volta. Mas se eu ficar preso no passado, eu não tenho futuro. A Mônica disse a Ana Lúcia, a Mônica disse o seguinte. Eu acho que isso, dentro do que nós falamos, tem muito a ver. Sempre lembro das suas palavras, Regina. Primeiro vamos trabalhar a família. Família é inegociável. E a família também significa que se nós não conseguirmos resolver as questões na família, nós vamos levar isso a repetir para sempre. Tá? Então, eu acho que a gratidão é realmente um ponto. É treinar ser grata. Tá? Os É treinar espíritas olhar dizem, com Regina, gratidão. os espíritas dizem que a gente não vem para a família errada. A gente não troca de endereço na família. Segundo eles, ninguém tem endereço trocado. Segundo o Espiritismo, as pessoas que vêm numa família vêm para resolver esse problema familiar. Às vezes eu penso que todos eles têm razão mesmo, porque às vezes você vê uma pessoa com um problema no trabalho, depois você vai ver, ela estava com um problema em casa, né? Eu A posso hora que a coisa dizer, estoura. eu sempre tenho trabalhado dentro do que eu li, do que eu entendi, tá? Se tiver alguma má interpretação minha, tá? Você pode corrigir, porque às vezes nós lemos e a interpretação também. Mas eu sempre falo aqui a questão do karma e do dharma, porque todo mundo fala do karma e de uma forma muito negativa, e ninguém fala do dharma. O karma é aquilo que você não aprendeu. Então, quando você nasce numa família, é porque você ainda não aprendeu a resolver as situações que tem ali. O Dharma é aquilo que você já veio e já aprendeu, você nem passa. Uma pessoa que não precisa passar pela submissão, nasce numa família que é tudo legal. Uma pessoa que precisa aprender a lidar com submissão, muitas vezes vai buscar pais, chefes, maridos, esposas, namorados, namoradas, que são muito agressivos porque precisa trabalhar. Então, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui em desenvolvimento e aprimoramento. E eu acho que, assim, a coisa, Agora não é porque a gente vai passar pelo karma que a gente vai passar em cima de injustiças, aceitar tudo que vem. Não é isso que nós estamos falando.
tá Não, não é certo? disso. A Eu estou gente falando vai, de a gente vai, aprendizado, né? a gente vem por um aprendizado e também, assim, todo mundo tem problema, sabe? Tem até aquele provérbio que diz, as pessoas só veem as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Esse Então, é não é antigo, hein, verdade? Cris? Esse é bem antigo. Então, na verdade, assim, todo mundo tem problema para enfrentar. Depende de cada um a maneira como você lida com isso. Sim. Por isso que quando você tem essa paz interior, né? Quando alguém chega muito irritado, o que você fala? Respira, depois me conta, né? Por quê? Porque quando a gente respira, quando a gente pensa, ou quando a gente ora, reza, medita, seja qual for a crença da pessoa, aquilo te traz de novo para o seu eixo, para o seu prumo. E aí você então começa a pensar. É uma vida maravilhosa, ninguém tem problema. Não, todo mundo tem problema, cada um segundo a sua história. Mas a gente precisa tentar um jeitinho. E é fazer um exercício todo dia, né? Na hora de deitar, pensar, nossa, será que foi isso mesmo? Será que eu não deveria ter me desculpado? Será que foi? Será que não foi? É isso. Ou então você com você mesmo diz, olha, hoje eu errei, amanhã eu vou tentar ser uma pessoa melhor. A gente Uhum. tem que fazer esse exercício, não é? A Ana Lúcia disse uma coisa super linda. Delícia ouvir vocês. Estão falando para mim, viu? Preciso deixar o passado no passado. Se passou, chega, ficou lá atrás. Aí entrou o João, o Wagner, o Antônio falou pura verdade, a Mônica falou treinar, falar, parar de carregar esqueletos no armário. E o Ivo entrou. Isso que nós estamos falando, Cris, eu entendo que a paz, ela é como se fosse uma escada que tem diversos degraus e que nós precisamos fazer degrau a degrau para chegar na paz. Às vezes é controlar o nosso pensamento, é entender a nossa raiva e controlar a nossa raiva, é criar esse hábito, que é o hábito de olhar para você e se perguntar, tá, por que eu reagi assim? O que gerou isso? Ontem Sim. aconteceu uma coisa Eu- interessante. Eu vou contar isso que eu acho muito legalzinho. sim. Na terça-feira, minha sobrinha fica comigo. E ela entrou no carro e falou assim para mim: eu tô com dor de cabeça, eu tô com raiva, eu tô com enjoo. Eu olhei para ela e falei: tá, você tá com tudo isso. Será que nós poderíamos parar para comprar? Eu queria comprar um bolo, porque hoje eu não ia estar com ela, né? E aí nós chegamos lá, eu comecei a falar dos bolos, tudo. Eu falei: por que aconteceu? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu falei: tá, e o que você fez? E aí nós começamos a conversar. E aí, quando nós saímos da doceria, lá do Amor aos Pedaços, com o bolo, eu virei para ela e falei assim: como tá a dor de cabeça e enjoo? Tia, passou. Eu falei: você Claro. entendeu o que aconteceu na escola? Então, Sim. às vezes, é criar esse hábito, sabe? Tá, eu magoei. Será que se eu não pedir desculpa, eu vou ficar em paz? Ou Será que então eu gostei digerir, desse né? Digerir o que está comportamento? acontecendo. Será Uhum. que eu gostei? Eu gostei desse comportamento em mim? Que comportamento eu gostaria de ter? Poxa, não sei que comportamento colocar. Tá, tem algum? Eu vi esse comportamento em algum lugar. Eu fazia muito isso quando eu era mais jovem. Eu Uhum. assistia um filme e falava: putz, esse comportamento é muito legal. Eu vou começar a treinar a ter esse comportamento. Porque às vezes, Regina, você está tão alucinada que você faz uma coisa que depois você tem vergonha de você, né? Concordo em número, Quantas gênero e vezes a grau gente já não também. teve um piti que quando acabou, você disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? E Que aí o que acontece? vergonha! O orgulho faz com que você não peça desculpas, né? É mais ou menos quando você vê um casal brigando e o casal briga, briga, briga e de repente um agarra o outro, dá um beijo, pronto, acaba ali. Mas como você está discutindo com o vizinho, com o padeiro, né? Você não pode fazer isso. Mas a gente precisa ter, porque às vezes você faz coisas assim que você fala, nossa, que vergonha de mim, como é que eu fiz isso? Então, um pedido de desculpas não te faz uma pessoa humilhada, te faz uma pessoa sábia. Por quê? Quando Sabe, você tem raiva do outro, o problema é seu, o outro não está nem aí. E aí você o que eu sabe, falo, Cris? não gasta energia com raiva.
Não faz Você, isso. você me lembrou agora uma historinha que eu ouvi, eu adoro metáforas, Hum. e que tinham dois monges caminhando na beira de um rio, e de repente eles viram uma mulher se afogando. E um dos monges se jogou na água, foi lá, tirou a mulher, fez respiração boca a boca. A mulher voltou, ele viu se ela estava bem e aí ela foi embora. E eles continuaram andando. E o monge que não tinha entrado na água começou a criticar o monge que tinha entrado na água, dizendo: nós temos um contrato de não tocar em mulher. Por que, que você tocou naquela mulher? Por que, que você beijou aquela mulher? E começou. E aí o monge que tinha salvo a mulher olhou para ele e falou assim: então, eu entrei no rio, peguei ela no colo, fiz respiração boca a boca e deixei ela lá. E você continua carregando ela até agora. É quando a Isso. gente não resolve as coisas. Nós É. começamos a carregar aquele peso conosco. E às vezes nós Então, precisamos pedir Regina, desculpa a pra gente não gente, se né? preocupa com o essencial, né? E a É, gente fica pensando, porque o que que esse monge pensava? No moralismo, né? Não pode tocar em mulher. Mas o que era mais importante, ela viva ou ela morta? exatamente. E às vezes nós precisamos nos perdoar, né? Não é pedir É. desculpa para o outro, é pedir desculpa para nós, pela forma como nós nos portamos com o outro e conosco, pela Olha, forma como nós criamos o caos na nossa vida, né? é, eu peço desculpas porque eu não sei o nome dessa moça, que eu gosto muito dela, eu tenho até a voz dela na minha mente. Ela tem uma meditação no YouTube que chama Cura e Libertação. E ela diz, você vai ouvindo toda noite e tal. E ela dá um conselho que eu acho muito interessante. Ela diz, você deve acordar de manhã, olhar no espelho e dizer para você, o que que eu posso fazer para você hoje, para você ser feliz? Parece uma bobagem, mas se você começa a fazer todo dia, porque ela é exatamente isso, é o amor que você tem que ter com você, para você poder se perdoar e perdoar os outros, né? Porque não Ver, tem gente, não tem, às vezes você só vê malícia no outro, em vez de você achar uma pessoa bonita, porque está com uma roupa colorida, mais curta, nossa, olha que bonito. Não, olha, ela está vestida que parece, não, olha do outro lado, não então, é? Porque aproveitando você está essa muito dica, amável, né? sim, aproveitando essa dica, talvez uma dica que a gente poderia deixar para as pessoas que estão assistindo é: de quando acordar de manhã, pergunta para você: o que, que eu posso fazer por você para ter paz? Nesse período, ó, entrou o Ivo, a Lília, a Larina, a Ana Lúcia. A Ana Lúcia disse o seguinte: isso mesmo, gastar energia com o que realmente é importante. E a Ana Lúcia disse: o perdão, o mais difícil é nos perdoarmos. Então, É. mas talvez nós possamos começar pelo mais fácil, que é começar a buscar e a focar na nossa mente consciente e inconsciente o que, que eu posso fazer por mim para ter paz hoje. Usar a técnica dos alcoólatras anônimos, Uhum. tá? O que, que eu posso só hoje? O que, que eu posso fazer só hoje para ter paz? Só hoje para deixar o passado no passado? Só hoje para me perdoar? Só hoje para agradecer? Só hoje para viver? Tá? Porque É uma daí coisa muito você, simples, e você aparentemente, estando mas é bem bem, complexa. não, o que eu acho é o seguinte, ela pode ser complexa, Regina, mas ela precisa começar a ser feita. É por isso que eu falo que não é tão difícil, eu acho. Por quê? É um hábito, sabe? É como beber água. Tem gente que diz assim, Logo direto. um dia, e você passa a ter sede no dia seguinte. Então, se Você você sabe, começa a fazer um querido, exercício que te faz bem, amanhã você quer fazer de novo, você vai, você vai. É como exercitar o bendito do músculo para não ter dor, entendeu? Então, você vai fazendo, e o que é importante? É que aí você está em paz com você está bem, e você consegue conviver com os outros. O nosso objetivo não é ficar em paz para ser feliz e viver numa bolha. O nosso objetivo é ficar bem para poder ajudar o outro. É por ir no mundo, para deixar
Cris? Ah, Sim, você sabe que minha avó dizia uma frase, Cris, que depois eu descobri que era um provérbio, né? Ela dizia, para se chegar à porta, tem que se caminhar até a porta. Para se ter é. paz, tem que se procurar paz. E para tudo, tem que se dar o primeiro passo. Porque senão você fica olhando para a porta e você não, a porta não chega até você. A paz não chega até você se você não caminhar também até a paz. Tá? Alegria, um corpo legal. A questão é, quais são os seus propósitos diários para aquele dia? Eu normalmente convido as pessoas, Cris, quando as pessoas chegam muito agitadas no consultório e não conseguem dormir, eu peço para elas criarem o ritual do sono. Então, Uhum. antes de dormir, tá? Cria um ritual. Então, eu tenho um ritual. Antes de dormir, eu tenho o hábito de. Eu vou fechando as coisas, aí eu escovo os dentes, passo meus cremes para dormir, aí eu sento na cama, faço minhas orações e eu faço uma primeira programação, tá? E quando minha sobrinha está em casa, eu rezo com ela, tá? Deus, me ajude a ir para um lugar onde eu possa me aprimorar. Me ajude amanhã a acordar com bom humor. Me ajude a acordar amanhã feliz. Me ajude a acordar amanhã saudável. Por quê? Porque nós já vamos preparando a nossa mente, entendeu? Para que nós possamos no dia seguinte já acordar bem. Agora tem pessoas que já deitam e falam assim: bom, amanhã vai ser um dia terrível, porque amanhã tem reunião, amanhã tem. Cara, como é que você vai ter paz ou alegria se você já programou a sua mente para ter um Ou, dia infeliz? ou então tem gente que diz, assim que eu deito, todos os problemas vêm comigo. Não, faça um exercício para eles não irem com você para a cama. Por quê? Porque a noite, ela é, como dizia minha mãe, você tem que dormir de noite. Eu adoro dormir tarde, assim, acordar tarde. Minha mãe, não, tem que dormir cedo e acordar tarde. Porque a noite, ela. Então, aí você faz. Porque se você pensar bem, toda noite, isso quem me disse foi o Del Delangre, um dos entrevistados do canal. Me disse assim: toda noite a gente morre um pouco. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu que não vou dormir deixando nada para o dia seguinte, agora eu vou deitar às 3 da manhã. Porque é verdade, você pode não acordar. Porque quando você dorme, você dormiu. Né? Você não sabe nem de fato o que aconteceu. Você pode acordar e tal, mas enquanto você está dormindo, você está dormindo. Mas você Então, sabe se uma você, coisa? quando deita e começa a repensar um pouco, ou então um pouco antes de ir, diz, tá bom, então, olha, hoje não foi bom, amanhã eu vou tentar ser melhor e tal, e vou tentar dormir. Aí você já começa, agora você deita e é o que você diz. Amanhã vai ser um dia assim, um dia assado, pronto, você despertou, você rola na cama, você não dorme. Eu não lembro como é que está agora, tá, Cris? Porque eu realmente não andei olhando. Uhum, Mas existe uma estatística do número de pessoas que não acordam de manhã, que deitam e morrem dormindo, todas as noites. uhum. Ou seja, se nós não nos prepararmos para um bom dia no dia seguinte, e se nós não deixarmos, se a nossa vida não estiver organizada, nós podemos não, se nós não fizermos aquilo que nós não terminarmos aquilo que nós estamos precisando terminar, fechar uma conversa, pedir perdão, dizer eu te amo, me desculpa, sabe? Nós podemos não ter uma oportunidade no dia seguinte. Então, é É, interessante que nós possamos, a cada dia, começar de novo, como se a nossa conta tivesse zerada. E não começar o dia com a conta já lá no alto de prestações que eu com certeza não vou conseguir pagar. E que, óbvio, vai me ajudar a criar mais e mais caos. A Mônica disse que nós estamos falando nos 5 princípios do rei, que nem pensei uhum. nisso. Ela falou que é um exercício diário, eu concordo. Cris, estou percebendo que o nosso horário está terminando, tá? Ficaria aqui mais um tempão conversando com você. Dá um toque para o pessoal de novo sobre o seu canal, porque eu acho que assim, os assuntos que você fala, essa questão de poder conhecer as religiões e até entender se eu estou, na minha religião, eu estou entendendo e sabendo o que tem na minha religião. Porque muitas vezes nós somos criados numa religião e acabamos não nos aprofundando.
Então, você está É. dando uma oportunidade muito grande, não só de conhecer outras religiões, mas de se rever em relação à sua própria religião. Acho isso muito importante. Ah, legal. Olha, é o canal, chama Canal Angeline no YouTube, que ele vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 9 da manhã. É um programa por semana. A semana passada foi sobre perdão e crime. Amanhã vai ser sobre EQM, experiência de quase morte. É o Uau! Carlos Mendes, o Carlos Mendes é um físico e ele começou a estudar essa situação, e ele tem muitas entrevistas, durante anos ele faz isso, e ele só entrevista pessoas que passaram pela experiência de quase morte. E essas pessoas voltam mais espiritualizadas, acreditando que o mundo pode ser melhor, elas não têm medo da morte, é muito interessante. E muitas vezes Então, mudam totalmente, né? O estilo de daí vida. eu já tenho gravado um outro programa com o Daniel, que é um amigo meu que teve Covid, foi entubado, teve parada cardiorrespiratória. Também vai contar como é que foi essa questão da espiritualidade, né? Como é que ele reagiu na hora de ter fé, de pedir. E também eu já entrevistei a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Brasileira, o Espiritismo, o Candomblé, a Umbanda, a Messiânica, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Bruxaria, que é muito interessante, uma professora que fala sobre o interreligioso, a Leni Quirilos, que é fodióloga, que fala sobre a comunicação não violenta, né? Até ela tem uma hora que ela fala, a gente precisa ver quem que a gente alimenta. Aquele anjinho que fala, não, perdoa, dá tudo certo, ou aquele outro diabinho que está lá, vai lá, briga, faz mesmo, é bem interessante o que ela fala. E assim, que tem várias, o Hare Krishna, né? Então, Eu são acho que é pessoas que vão uma contando. mescla, né? De diversas É, religiões. cada semana é uma religião diferente para que a pessoa possa conhecer. Também sobre o islamismo. Agora também gravei um programa com o Sheik falando sobre o Ramadã, o que significa esse jejum dos muçulmanos. Ele também explica por que os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo, né? Então, cada vez a gente vai conversando, são coisas muito interessantes. Ah, falei também sobre Maria Madalena. Uma professora estudou a vida de Maria Madalena por 20 anos. E Uau! também, Depois vou dar e uma também olhada lá, Cris. sobre sexo e pecado. Por que é que o sexo é sempre ligado ao pecado? Foi muito interessante. E Vou são dar uma pessoas olhada assim, nessa live. são pessoas que estudam, são professores, são pós-docs, são religiosos, são pessoas que a maioria fala do interreligioso, e o objetivo do canal, o propósito, que agora essa é a palavra moderna, né, do canal, é disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Uhum. Olha, a Mônica está dizendo aqui, Cris, amei te conhecer, gratidão, Regina, pela oportunidade, está me dando os parabéns, obrigada, Mônica, pelo meu aniversário, Antônio, meia live. Cris, a Mônica está pedindo para você repetir o canal para ela. É canal Angeline, Angeline de igreja no final. Está lá no YouTube. Depois, Aí, eu acho que eu posso até deixar, Regina, se você quiser permitir, eu posso te mandar o link do canal e você pode deixar aqui na live, se eles quiserem acessar, até tá bom? porque quando nós divulgamos, nós colocamos o seu canal também, tá? Cris, Tem aqui no passou o seu Instagram Instagram. também, tem canal Angeline no Instagram. A entrevista fica no YouTube, mas a chamada eu também faço pelo Instagram. Não, legal saber. E aí, quando as pessoas também perguntam, eu sempre acabo falando, o Antônio disse o seguinte, doutora Regina, o seu trabalho é muito bom e está me ajudando muito a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ai, que bom, Olha, valeu a live. eu espero que com essa live nós tenhamos também construído mais um pedacinho desse retalho para que nós Isso. possamos cada vez mais trabalhar naquilo que é o mais importante, a consciência, a autorresponsabilidade e, óbvio, que com isso a evolução. A Ana está dizendo, parabéns para vocês, que Deus te abençoe poderosamente. Aí a Mônica está dizendo que já achou o canal. Bom, Que bom.
Cris, Então, muito Regina, mas olha, só vou fazer uma última frasezinha. A gente precisa ser como aquela andorinha que vai pagar o incêndio na floresta. Ela só tem uma gotinha de água para tentar apagar o fogo, mas ela vai. Então, a gente tem que ser essa andorinha, sabe? De ter força, de botar água no bico e parabéns, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Te agradeço, já fiz constelação com você. Você é uma pessoa ótima, uma profissional extremamente competente, mas, sobretudo, é uma pessoa super amorosa. Muito obrigada, obrigada pela sua generosidade, obrigada pelo convite. Que seja um ano leve e doce. Eu agradeço profundamente, Cris, e te convidei porque eu achei que seria muito interessante nós falarmos sobre essa questão da paz, porque eu percebo que está muito difícil. Tá muito, muito difícil para muitas pessoas que não estão conseguindo entender que a paz tem que estar dentro. E acho que essa questão de Isso. poder se inteirar um pouco mais sobre a religião é muito importante. Muito, muito importante. Eu só quero lembrar as pessoas que semana que vem nós vamos falar sobre a síndrome do impostor, sobre o olhar da constelação. Então, gente, muito obrigada a cada um de vocês, Obrigada. muito grata pelos parabéns. Cris, super, super obrigada. Tá super convidada para outras vezes, a gente vai combinar, porque aí eu Quando queria quiser, é falar, só me se você chamar. achar legal, sobre a questão da Maria Madalena, tá? Como Ah, é que foi essa ótimo. experiência? Porque eu estou fazendo um trabalho com deusas, né? A questão dos Aham. arquétipos femininos, eu acho isso tão importante. Então, essa professora Vilma Tomás, você vai amar. Ela estudou a Maria Madalena por 20 anos. É uma coisa. Se quiser, até te passo o contato dela. Eu Eu acho que vale até a gostaria, pena. eu É muito gostaria. legal o trabalho dela. Se for possível, eu gostaria, porque eu Não, estou te num passo. processo muito forte de trabalhar a cura do feminino. Uhum. Porque curou as mulheres, curou o mundo, os homens, curou o mundo. Então a gente tem que É começar muito por bom. quem gera a vida, a mulher. Tá? Isso, Porque se curou uma mulher, a gente cura o homem e aí cura o mundo. Essa é a minha isso. regra. Bom, gente, obrigada. Cris, super, super obrigada por Obrigada. ter aceito o convite. Próxima vez. Tá legal. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ah. Vamos tentar. Pronto.